Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área novamente, tá? Hoje, 17 de junho de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia, tá? E aí, preparado para as atividades de hoje? Na aula passada, estudamos um pouco sobre o sistema cardiovascular, tá? Onde vocês realizaram um pequeno teste para verificação da pressão arterial, tá? E vocês fizeram aquela pequena observação e me enviaram o relato de vocês com a imagem ou vídeo da atividade que foi realizada, beleza? Na aula de hoje, vamos retomar tudo o que estudamos ao longo dessa unidade voltado para a questão da fisiologia humana, onde trataremos sobre o sistema imunológico, o sistema digestivo, sistema cardiovascular, tá? Também vamos retomar um pouco sobre o Maio Laranja, ao qual a gente trabalhou a questão do abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Como eu falei para vocês, turma, hoje a gente vai fazer a revisão do que estudamos a respeito de fisiologia humana, tá? Para que em seguida a gente possa estar realizando uma pequena atividade no Google Formulário, beleza? Fisiologia humana, sistema imunológico. O sistema imunológico, também chamado de sistema imune, é o que garante proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos afetem negativamente nossa saúde. É um sistema complexo que envolve uma série de células e órgãos que funcionam em conjunto como uma grande barreira de proteção. Temos os órgãos linfóides e o baço na produção de anticorpos. Ou seja, turma, o sistema imunológico ele nos protege, como a gente estudou, de todos o tipo de invasores que pode acontecer, seja um vírus ou uma bactéria. De início, a gente sente a ação desse vírus em nosso organismo, né? Quando você tem uma gripe mesmo, quais são os sinais? Tosse, dor de cabeça, febre, incômodo, enfim. Com o tempo, o nosso corpo acaba produzindo um anticorpo para combater essa doença, tá? Quando falamos sobre o sistema imunológico, a gente estudou um pouco sobre a questão da vacina. Por quê, professor? Porque em alguns casos de doença, como exemplo a do coronavírus, é necessário uma vacina que estimule o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. O que são anticorpos? São a proteção do nosso corpo de maneira natural, tá? E que no caso do Covid é preciso um estímulo por meio dessa vacina para que os anticorpos possam nos proteger dessas doenças, tá? Fisiologia humana, sistema digestivo. O sistema digestivo ou digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nele contido e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Ou seja, é o sistema digestivo, turma, em que o nosso corpo consegue extrair, pegar, todos os nutrientes do alimento que consumimos. Como exemplo, as vitaminas, as gorduras boas, os sais minerais, enfim, todos os nutrientes necessários, a proteína também, tá? Tudo que for necessário para o desenvolvimento do corpo humano é extraído dessa maneira. Então temos aí como órgão do sistema digestivo a boca, o esôfago, né? A boca é onde a gente começa tudo, a trituração do alimento, depois desce e passa pelo esôfago, chega até o estômago. No estômago recebe alguns líquidos que faz com que a comida se dissolve, tá? Lembrando que esse líquido do estômago é muito ácido, beleza, turma? Por isso que quando a gente tem aquela ânsia de vômito, às vezes não sei se aconteceu com vocês, de querer vomitar e vir aquele pouco só um pouco de vômito. Então, se vocês percebem, ele queima. Por quê? Porque há muito ácido no estômago, tá? Inclusive as paredes do estômago ele se regenera a todo momento devido à quantidade excessiva de ácido que possui, tá? Recebe também do fígado
por meio do fígado, alguns líquidos, principalmente a bile, né, que vem da vesícula biliar, e outros também. Ali acontece todo o processamento, depois desce, recebe também do pâncreas e depois passa pelo intestino grosso, delgado, aliás, desculpa, que é a tripa fina, digamos assim. Depois chega no intestino grosso até chegar no reto, tá? E dali é eliminado pelo ânus. Cada passo do alimento no nosso corpo, ele recebe e extrai alguma coisa, tá, turma? Então, quando chega mesmo no reto, ele fica ali armazenado e é através daí que a gente recebe o sinal de que é hora de ir para o banheiro para eliminar os dejetos que não servem mais. Fisiologia humana, sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é o conjunto que inclui o coração e os vasos sanguíneos e que é responsável por levar o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico para todos os órgãos do corpo, permitindo que funcione de forma adequada. Como vocês podem observar aí na imagem, tá, turma? Essa parte do corpo humano que está de vermelho é o sangue arterial. O que é sangue arterial? Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Por quê, professor? Porque ele já passou pelo pulmão e já chegou até os alvéolos, onde conseguiu captar o oxigênio que a gente respira, e ele volta para o coração novamente e é distribuído pelo corpo. Esse sangue arterial, quando chega nas células, quando ele alimenta as nossas células do nosso corpo com oxigênio e todas as proteínas, ele volta já não como sangue arterial, e sim como sangue venoso, que está representado aí pela cor azul. Então ele volta para o nosso coração e aí o coração impulsiona ele novamente para o pulmão, recebe oxigênio, volta para o coração e faz esse cruzeiro diário, como diz Chaves, tá? É um sistema bem interessante, turma, e crucial e fundamental para a vida, porque é através do sangue que nós desenvolvemos, porque é o sangue que realiza o transporte de toda a proteína, de tudo que nosso organismo precisa, tá? Nessa parte mesmo que está ao lado do esqueleto, nós temos o coração, tá? O exemplo do coração humano. Essa parte em vermelho é por onde passa, por onde entra e sai o sangue arterial, tá? Que é por um lado do coração. A parte azul já recebe o sangue que já foi no corpo e aí voltou, e dali, nessa parte azul, é onde ele transmite para o pulmão, para que depois volte rico em oxigênio. Então, professor, o senhor está dizendo que nosso organismo possui dois tipos de sangue? Sim, o sangue arterial, que é o sangue que passa pelas artérias, né? Principal veia do nosso corpo, né? Principal vaso sanguíneo, aliás, do nosso corpo, leva até todas as células, por todas as partes, como você observa aí no esqueleto. Depois que ele levou os nutrientes e o oxigênio para o corpo, que ele volta já pobre em oxigênio, pobre em nutrientes, e é chamado então de sangue venoso, tá? Que é o sangue que passa pela veia. Então, o sangue que passa pela veia é o sangue venoso, é o sangue que está voltando do corpo, tá? E isso acontece dos pés à cabeça. É prova tanta que quando você tem algum ferimento, quando você machuca alguma coisa no corpo, por que sai sangue? Porque o nosso corpo é cheio de veias. Se fosse pegar, turma, veja bem, se fosse pegar os vasos sanguíneos de um corpo humano e colocasse em linha reta, veja bem, se fosse pegar todos os vasos sanguíneos, falo das principais veias e do mais fina possível que tiver, tá? E colocasse em linha reta, dava para dar 5 voltas ao redor do mundo. Ou seja, é muita veia sanguínea, muito vaso sanguíneo que o nosso corpo humano possui. Também foi trabalhado o Maio Laranja, que é o combate ao abuso e exploração sexual, tá, turma? Inserido na campanha Maio Laranja, 18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Durante todo o mês, atividades são realizadas para conscientizar, prevenir e combater a prática em todo o país.
A proposta é tirar o tema da invisibilidade, formando, sensibilizando, mobilizando e convocando toda a sociedade a partir da causa em defesa dos direitos dos jovens e principalmente de crianças, tá? Por que tem toda essa mobilização? Porque, veja bem, turma, é um assunto sério que acontece a todo momento, principalmente nesse momento de pandemia e que somos orientados a permanecer dentro de casa. A gente já viu casos e mais casos e infelizmente acontecem diariamente. E não podemos naturalizar essa situação. Não podemos achar que o fato de a criança passar por abuso, que é normal. Não, não é normal. Isso causa muitos traumas, isso pode prejudicar toda uma vida da criança e do jovem, tá? Independente de ser um homem ou mulher, tá ok? E o dia é dedicado ao dia, é lembrado, aliás, pelo caso mais absurdo que já houve atualmente no Brasil, na década de 70, que foi o caso Araceli, onde a criança de 8 anos foi sequestrada, abusada, drogada e desfiguraram o seu corpo, mataram e, enfim, foi uma barbaridade. E até hoje, por se tratar de uma família nobre, não foi julgado esse caso. Então, turma, esses foram os assuntos que trabalhamos ao longo dessa segunda unidade, tá? Devido à escassez de tempo, devido ao fato da unidade ter apenas 45 dias, né, ou 8 semanas, e o fato de termos que trabalhar o maio laranja, acabou não dando para trabalhar com mais amplitude todos os sistemas, tá? A gente trabalhou 3, sistema imunológico, sistema digestivo e sistema cardiovascular. Além desses daí, tem também outros sistemas, sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema excretor, tá? E que espero que a gente tenha a oportunidade de trabalhar algum dia, tá bom? Mas até lá, o importante é que vocês aprenderam, pelo menos, aliás, viram e acredito que aprenderam sobre pelo menos 3 dos diversos sistemas que existem no nosso corpo humano. Essa máquina excepcional e que tem a capacidade de realizar diversas coisas, né? E funciona naturalmente, sozinha, sem precisar de energia elétrica, tá? Apenas de água e comida e oxigênio, é claro, tá? Feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje, turma, é bem simples, tá ok? Vocês irão responder as atividades que passarei para vocês por meio do Google Formulário, tá bom? Questões simples de interpretação que eu acredito que vocês conseguirão responder com base nas atividades que foram trabalhadas, tá? E com base na explicação da aula de hoje, tá ok? Por hoje é só, turma. A nossa atividade aqui a gente finaliza, tá? Hoje tivemos a oportunidade de retomar o que foi estudado ao longo da segunda unidade sobre fisiologia humana, mais especificamente sobre o sistema imunológico, o sistema cardiovascular e sistema digestivo, tá? Vocês também foram orientados a realizar a atividade do dia, que foi a questão do Google Formulário. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido compreender a aula, tá? Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade e qualquer coisa vocês já sabem que é só procurar o professor, ok? Valeu.